tem aí uma estrutura que ela está armada de maneira muito, muito bem estruturada e que envolve não só um sistema econômico gigantesco, com laços que cabe pensar até em geopolítica. Então, a gente tem aí uma relação internacional, no sistema mundo está baseado na indústria automobilística, e ele é alimentado, essa ideia de que o carro é a saída, é o caminho, ela está alimentada aí por um jorro muito, muito generoso de recursos em publicidade, marketing, lobby. Você tem a formação de um consenso a partir de campanhas muito bem estruturadas. Tá? Na última ofensiva que a gente viu, que a gente está vivendo, são os carros inteligentes. Então, as promessas de que vai ter agora um novo jeito que vai funcionar. E não funciona. Tem um livro que ele é bastante interessante, o Autonorama, de um autor chamado Peter Norton, que ele faz justamente essa crítica, de como as promessas são vazias. Assim, mesmo que fosse possível estruturar um jeito de ter carros que ele chama de automatizados e não inteligentes, porque eles não são nem inteligentes nem autônomos, eles só obedecem comandos, não cabe a gente falar em autonomia aqui, mas mesmo que tivesse jeitos de estruturar isso de maneira minimamente segura, numa velocidade que compensasse financeiramente a operação. Então, hoje, o que a gente tem é a possibilidade de ter carros muito lentos, que funcionam de maneira automatizada e ainda assim gerando uma situação de risco grande para as pessoas que se deslocam de outras maneiras nas cidades. Você tem casos aí das primeiras cidades que estão testando esse tipo de modelo, onde houve fatalidades, inclusive, carros sem motorista atropelando e matando pessoas. Mas mesmo que a gente pudesse imaginar um futuro onde dá para organizar assim, seria razoável, seria desejável pensar em estruturar a mobilidade massiva a partir de veículos motorizados individuais? Não faz nenhum sentido. A gente tem que olhar, na verdade, para soluções que a gente já conhece, mas que passam desapercebidas. Bicicleta é um meio de transporte incrível. A gente ter as redes de transporte coletivo e de mobilidade ativa conectadas e funcionando em boa comunhão, esse seria o melhor caminho para a gente salvar e revolucionar de maneira totalmente inédita as cidades brasileiras. A gente pode fazer isso, a gente tem condições de fazer isso. Não estou falando de nada fora da realidade. A gente tem como avançar com políticas do tipo e gradualmente reverter essa tendência, esse consenso, essa paixão por automóvel que a gente ouve de maneira repetida, quase como um bordão publicitário. Assim. Eu acho que cabe aí a gente ter sensibilidade no processo, então não dá para simplesmente instituir medidas de desestímulo ao uso do automóvel de uma hora para outra sem oferecer soluções, cobrar pelo estacionamento, impor um pedágio sem ter um recorte aí social, sem se preocupar em tornar essas políticas mais progressivas, ou seja, cobrar mais de quem pode contribuir mais, a gente tem aí o risco de onerar uma parte da população que acabou empurrada para as periferias, onde custa mais barato para viver, acabou forçada a se motorizar, porque o transporte coletivo colapsou e está colapsando, e a gente tem políticas de subsídio e estímulo à aquisição de automóveis e motos muito, muito fortes, e a gente tem aí, de repente, um salar de dedos para reverter isso. Eu vou penalizar esse cara que não é o cara que mais está em condições de contribuir para a mudança. Eu posso penalizar outras pessoas. Cabe aí a gente pensar em contribuição para o financiamento por parte de empresa. Não custa lembrar que na França o transporte coletivo tem a qualidade que tem por causa do Versement Transporte, que é uma política de transporte onde as empresas contribuem de maneira significativa para as redes. Isso é razoável, pensando que as empresas são as que mais se beneficiam da circulação de trabalhadores, elas dependem da circulação, então é razoável cobrar. E também daria para pensar em maneiras de cobrar um valor que substitui o que elas economizariam com vale transporte. Então, dá para pensar em um caminho por aí. A gente tem como pensar em outras formas de financiamento também,
Tem aí uma campanha que é a campanha Busão 0800, que resultou na apresentação de projetos de lei em diferentes capitais, justamente com essa premissa de que as empresas podem contribuir. Essa proposta em específico, ela defende que são as empresas com mais de 10 funcionários que contribuam. Vargem Grande Paulista, primeira cidade a tentar implementar isso, no final das contas não conseguiu instituir até hoje. Na verdade, a medida foi adiada por conta da pandemia e depois questionada na justiça. Houve uma série de mandatos judiciais questionando a viabilidade de se colocar uma taxa. O Lúcio Gregory, na cobrança por automóveis, defende contribuição justamente para fugir desse debate jurídico. Tem aí um debate que ele é jurídico do direito tributário sobre esse ponto específico, onde tem gente que defende que sim, dá para implementar uma taxa, porque por conta da súmula vinculante número 9 do Supremo Tribunal Federal, que prevê aí que a premissa é a mesma, mesmo imóveis vazios tem que pagar pela retirada do lixo. Se você tem a cobrança da taxa de lixo sendo, mesmo para quem não usa diretamente o sistema, mesmo imóveis vazios, você tem premissa para defender que mesmo empresas onde todos os trabalhadores vão de carro, elas tenham que contribuir para a manutenção das redes de transporte coletivo, elas vão ser beneficiadas direto ou indiretamente. Tem muitos caminhos possíveis. Acho que aí, pensar em financiamento, a gente tem que olhar para cada situação específica e buscar soluções aí construídas em diálogo com diferentes frentes de poder também. Cabe ouvir aí as diferentes forças de cada município para tentar imaginar e encontrar soluções, sempre dentro de uma perspectiva democrática, conforme estava defendendo lá atrás.